Bom dia, vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 25 de maio de 2025, é domingo e todos os domingos são dias regidos pelo Sol, que segue no signo de Gêmeos. Ontem eu postei no YouTube um vídeo que eu falo sobre esse trânsito e também tem a versão no Spotify em áudio, então para quem preferir ouvir. O Sol, então, ele é um representante de autoridade. Ele muitas vezes no nosso mapa pode falar sobre pai, às vezes é Saturno, às vezes pode ser o Sol também. É, no nosso mapa, aonde a gente tem o Sol, a casa, a gente pode sentir um chamado ali dessa busca de iluminação, de consciência, através também das qualidades do signo aonde a gente tem o Sol. A melhor casa para ter o Sol é na casa 9, que também é conhecida antigamente como o Templo do Sol. Então, o Sol ele se sente muito bem ali, ele está conectado com o propósito, com a verdade. A Casa 9 pode falar sobre espiritualidade, estudos, fé, estrangeiro. Então, muitas vezes eu vejo que o Sol ali na Casa 9 ele traz esses grandes mestres, ou contato também com grandes mestres, né? Essa consciência que vem muito da sua própria verdade, da sua própria luz, tá? E pensando nesse Sol em Gêmeos, então, o que que a gente, né, fazendo um resuminho aqui do que eu trouxe também no vídeo, no episódio de ontem, é a gente pensar que o Sol em Gêmeos, o Sol, então, ele vai falar para onde está o nosso foco, né? Eu sempre trago aqui que o Sol e a Lua, os nossos luminares, eles também regem os nossos olhos. Então, a gente, e para onde a gente olha, representa aonde está o nosso foco, representa onde também estão os nossos pensamentos, a nossa consciência. Então, o Sol em Gêmeos, ele é múltiplo. Ele vai falar sobre dualidades. Ele vai falar sobre essa capacidade de adaptação. Então, a nossa mente, ela pode estar bem dispersa, ela pode estar voltada para múltiplos interesses, tá? Ainda mais que hoje o regente de Gêmeos, Mercúrio, também vai ingressar em Gêmeos. Então, por enquanto, o Mercúrio em Touro tá dando uma segurada ali, porque Touro é um signo fixo, que se aprofunda, né, que resiste. Mas quando ingressar em Gêmeos, a gente pode pensar assim nessa inquietação, nessa variabilidade de interesses, nessa curiosidade mais forte ainda que o Sol em Gêmeos já traz, né? Então, olha ali, a casa por onde esse Sol ele está transitando, e a gente tem as 12 casas no mapa, então dá para contar a partir do seu ascendente, mas no episódio eu falo, né, para cada signo ascendente, a casa, a área, os temas que estão sendo ativados, então ali você pode estar buscando uma consciência, uma iluminação. Então, às vezes, se você tem ascendente em Gêmeos, é o momento de você tomar mais consciência sobre o seu corpo, a sua saúde, a sua vitalidade. Na casa 10, se você tem ascendente em Virgem, pode ser um momento de você tomar mais consciência sobre o seu trabalho, o que te vitaliza, o que te traz essa luz, essa consciência, né, na sua carreira, nessas questões também de como você é vista. A casa 10 também fala sobre visibilidade pública, tá? Então é isso, todo domingo é um bom dia para a gente se conectar então com o que nos vitaliza, com o que nos traz consciência. O Sol ele também pode ser um representante do nosso espírito, e ele está voltado então para esse signo que é mais leve, né? É o ar mutável, a gente se volta mais para o nosso intelectual, para as ideias, para as trocas. Eu já falei que às vezes o lado negativo é essa inconstância, né? Essa instabilidade que pode vir. E hoje a gente tem duas mudanças muito importantes no céu. Mercúrio em Gêmeos, que eu já mencionei, mas Saturno, ele ingressou no signo de Áries. Então, Saturno, ontem eu trouxe um pouco sobre ele, porque ele que rege os sábados, mas Saturno, ele tem esse trânsito de 2 anos e meio em cada um dos signos. Ao longo dos 30 anos, então, ele atravessa todos os signos. E ele vai representar, ele é o último planeta visível olho nu, então ele tem essa representação de limites, de estrutura. Ele também vai falar sobre reflexão, sobre introspecção. E ele estava, então, até ontem, né? Até meia-noite e 36, ele estava no signo de Peixes, aonde eu vejo muito essa busca de estruturar, de disciplinar
o nosso espiritual, disciplinar as nossas emoções, essas águas mutáveis, essas águas inconscientes. E agora Saturno vai para o signo de Áries, que é um signo regido por Marte. E assim, eles têm qualidades, características muito diferentes, porque Saturno ele vai falar sobre limites, ele vai falar sobre tempo, ele vai falar sobre espera, vai falar sobre paciência, vai falar você planta e você não colhe num dia. E Áries é o primeiro signo, é o signo mais rápido, ele tem pressa, tem urgência. Então, assim, até pensando, né, que Áries seja a cabeça, é um bate-cabeça ali. Então, a gente lidar com essa nossa pressa, com a nossa, às vezes, raiva, com a nossa agressividade. Então, Saturno é como se fosse um velho ancião. É como se fosse, às vezes, é aquela pessoa da nossa família, que às vezes pode ser a mãe, pode ser o pai, pode ser o vô, a avó, enfim, que está sempre nos dizendo não. Sabe aquela pessoa que está tendo, sempre dando os limites? Fala não. Às vezes, se você não tem nenhuma pessoa na sua família, assim, às vezes pode ser até a sociedade mesmo, assim, dizendo não, você sente isso de alguma forma socialmente, sabe? Então, Saturno é aquilo que a gente vai receber um não. E a gente tem que lidar com isso, porque é assim. Porque a realidade é assim, e a gente vai ter que lidar com isso nesse momento, né? E Áries, ele pode, o que que ele pode representar? Então, o que que ele pode cobrar? O que que a gente pode estar tendo que se responsabilizar pelos assuntos arianos? Ele vai falar sobre a nossa energia, sobre força, sobre coragem, sobre motivação, tá? Então, às vezes, é estruturar a nossa autonomia, estruturar a nossa independência, se responsabilizar por isso, pela área onde você tem o signo de Áries no seu mapa, tá? Então, às vezes, é construir algo que dure ali por uns 30 anos. Saturno rege os ossos. Então, é aquilo que é para durar, que é para sustentar mesmo, por um longo tempo. E Ares tem muita pressa. Então, a gente não constrói um templo, a gente não constrói um prédio num dia. Precisa lá preparar o terreno, cuidar da fundação, porque às vezes, pensa que Saturno, então, ele tem esse trânsito de 30 anos. Ares, por ser regido por Marte, Ares às vezes demora 2 anos e pouco para passar por todos os signos. Imagina que você está querendo fazer uma coisa que demora 30 anos, você está querendo fazer em dois. Você está querendo fazer uma faculdade que dura 5 anos, está querendo fazer em 2 meses. Será que vai dar bom isso? Então, é isso que vamos saber pelos próximos tempos. Mas tô brincando, mas muitas vezes a gente pensar mesmo que a gente vai enfrentar esses desafios, tá? Então, vão ser esse tipo de desafio mesmo. Coisas que deveriam estar demorando muito tempo, às vezes vão ser muito rápidas, e daí a gente fica pensando, será que isso vai dar bom? Porque, igual eu falei para vocês, tem coisas que precisam de estrutura. E até a gente pensar que Saturno em Áries é chamado de Saturno em queda. Então, se não tem uma fundação boa, as coisas vão cair, vão quebrar, vão rachar, sabe? Então, eu acho que é um momento que a gente pode trazer muito a percepção sobre isso, tá? Isso pode, né? A gente pode pensar em vários simbolismos para cada mapa, mas como eu trouxe para vocês, às vezes é isso, a pessoa vai construir um prédio ali em, sei lá, 2 dias, né? Não tem como, gente. Vai dar ruim, sabe? Então, é prestar atenção muito nessas coisas que vão acontecer pelos próximos 2 anos. O Saturno ele vai ficar só até 1 de setembro em Áries, porque ele vai retrogradar depois, tá? Vai retrogradar para Peixes. Mas depois ele vai voltar e vai ficar mais tempo até 2028, acho, isso. Enfim, ele vai ficar mais 2 anos ali daí, tá? Então, eu vejo que é o momento da gente dar uma freada nessa pressa, tá? Saturno ele vai falar, vai com calma. Não vai dar certo assim. Pare de ficar batendo a cabeça. Você tem que respeitar o tempo das coisas. Então, provavelmente na área do seu mapa, na área da sua vida que você tem o signo de Áries, você é assim, ó, uma faísca. Tipo, vou e faço, vou e aconteço, nananã. E agora Saturno vai falar, isso não vai mais funcionar. Agora, isso não vai mais funcionar. Você vai ter que pensar a longo prazo. É tipo, por exemplo, eu tô cansada hoje, eu vou tomar um energético. Gente, isso daqui 30 anos, isso aqui vai se sustentar? Não vai. Você tem que pensar, eu preciso mudar o meu estilo de vida. Eu preciso mudar a minha rotina. Eu preciso mudar o meu trabalho. Sabe, coisas assim rápidas, coisas pontuais não vão mais funcionar. Nunca, acredito que nunca funcionam, mas agora menos ainda.
entende? É você pensar muito profundamente. Então, como eu falei, Saturno ele traz muita profundidade. Então, é disciplinar, como eu falei, a sua motivação, a sua energia. E como que você disciplina? Primeiro, você vai tomar consciência de toda a falta de energia, de toda a falta de motivação, de todas essas carências. De tipo, eu não tô tendo energia, eu não tô sustentando o meu eu, não tenho confiança em mim mesma, não tenho essa coragem. Então, no primeiro momento, eu penso que é você olhar para esse terreno e falar, tá vazio. E aí começar. E lembrando, é 2 anos e pouco. E é para durar até o próximo Saturno em Áries, daqui 30 anos. Então pense pelo menos pelos 30 anos. Então não é uma coisinha assim de, igual eu falei, de uma decisão rápida, tá? Então são coisas mesmo que são para durarem, tá? É até a gente pensar, por exemplo, que muitas vezes Ares, Marte, a gente pensa muito naqueles atletas assim de. Sabe aqueles esportes que às vezes eles têm um ciclo muito pequeno, que às vezes o atleta ele não consegue se dedicar muito tempo, né? Então, às vezes, sei lá, próximo dos 30 anos ele já aposentou, tá? Saturno em Ares é aquele atleta que é um lifestyle, é atleta para a vida inteira, é um estilo de vida. Entende? Então, tô querendo fazer essas comparações para ficar mais fácil de entender, tá? Eu até assisti um episódio no Astrology Podcast que eu até trouxe no Céu do Mês com a Mai, falando sobre o Cris, ele estava dando um exemplo de Saturno em Áries, acho que era ele, que ele falava agora que era um rei, que era tipo assim, ele tinha 2 anos e ele foi e ele virou rei. Então, assim, gente, você tem que ter quantos anos para ser um rei? Né, para ser um presidente. E daí a pessoa vai muito nova ali. Então pensa que você está alguém muito novo ocupando um cargo que deveria ser dado para pessoas muito velhas, que têm muita essa sabedoria prática, essa sabedoria vivencial, essa sabedoria da experiência, entende? É você dar uma carteira de motorista para uma pessoa que tem 2 anos. Entende? Então, assim, por isso que a gente fala que não é uma coisa confortável Saturno estar em Áries. Ontem eu já trouxe, Saturno rege Capricórnio, rege Aquário, exalta Libra, né? Libra é o signo oposto de Áries. Então, Libra traz muito essa balança, traz muito esse olhar para o outro, esse olhar social, né? Esse olhar coletivo. Aquário também tem essa questão do coletivo. E então é o momento da gente se responsabilizar por essas questões da onde Saturno está passando, tá? No nosso mapa. E como eu falei, pode ser uma área da nossa vida onde a gente segue muitos impulsos. Vai, faz, nem pensa direito. E agora Saturno ele vai. Não, vamos se aprofundar nisso. Essa área que está precisando de uma reforma. Talvez tenha que destruir tudo que está aqui para poder reformar. Netuno já está ali, né? Trazendo isso, tá? Então, deixa eu ver o que mais eu escrevi aqui. Ah, eu também trouxe isso, né? Então, o deus do tempo, né? Saturno é o deus do tempo. Então, a gente pode pensar que ele troca de roupa, né? Ele ou se veste de uma armadura de guerreiro, né? Se veste de ação, se veste de fogo. A gente pode pensar também Saturno sendo o deus do tempo, uma mudança da nossa percepção do tempo. Então, as coisas elas podem agilizar muito, né? A forma como a gente organiza o nosso tempo, ela também pode mudar, tá? Que a gente se estrutura, tudo isso pode mudar. Essa questão de liderança também, Ares está relacionado muito com forças armadas, é, com militares. Então, a gente, ontem eu até trouxe isso, nessa responsabilização disso, dessas ações, às vezes autoritárias, né? Se responsabilizar líderes por essas ações, é, impulsivas, tá? Então, durante o trânsito de Saturno em Ares, a gente sempre vai observar onde está Marte. Marte agora está em Leão, né? Então a gente observa porque aonde Marte está é onde Saturno está sendo regido, né? Então é como se a gente precisasse de ação para poder estruturar algo a longo prazo. A gente precisa dessa iniciativa, dessa força, dessa coragem para iniciar algo a longo prazo, tá?
E como eu falei, essa questão de disciplinar nossa energia, nossa motivação, nossa independência, é o desafio. Como que você disciplina um fogo? Como que você pode trazer energia? Como você pode trazer esse fogo para você todos os dias? Como que você pode cultivar isso sem apagar o fogo? Como que você pode manter ele ali, né? Penso que esse é o desafio. Então pode ser mais difícil ter disciplina, sabe? Por conta dessa pressa, né, de Ares. É como se Saturno estivesse jogando ali uma terra da realidade, assim, sabe? Nesse fogo. É um treino mesmo para nossa força. Ares também fala sobre liderança, sobre pioneirismo, então às vezes vem coisas novas também nesse ponto, tá? Então a Lua ela segue no signo de Touro. E ela vai fazer uma quadratura com Marte em Leão. Até 19,6, então a gente pode ficar irritada. Por quê? Porque a quadratura ela tem a qualidade de Marte. E a Lua tá fazendo um aspecto com Marte. Então, assim, tem uma parte nossa que quer descansar, quer ficar de boa, quer prazer, sossego, coisas gostosas, né? Ainda mais que a gente tá minguando, eu tô cansada já, preciso descansar. Só que tem algo que pode nos chamar ali, sabe? Marte em Leão. Ah, eu tenho que defender o meu ego, eu tenho que defender a minha posição, eu tenho que defender, sei lá, o meu posicionamento, tá? Então, é uma tensão que às vezes pode causar essa irritação, pode às vezes até causar uma agressividade, né? Pode afetar muito o nosso emocional, pensando até que Marte agora está sendo regido por Saturno, né? Então, às vezes você pensa, ai, quero descansar, mas tem coisas que eu preciso fazer aqui, que eu preciso cuidar, que eu já devia ter começado a cuidar e eu não cuidei, não fiz, não iniciei, tá? Penso que essa quadratura com Marte, ela pode favorecer cortes, né? Ela pode favorecer encerramentos, já que a Lua tá minguando. Marte, ele tem essa qualidade, né? Então, pensar em coisas ali que te desvitalizam, que te trazem cansaço, que tiram a sua energia, né? Mas é um desconforto. Pensa ali, o touro tá ali de boa, deitado, e daí você dá uma cutucada ali com essa flecha ali de Marte. Vai irritar, vai irritar. Então, assim, como que você age quando você tá irritada, né? Você consegue transmutar a sua raiva? Você consegue lidar com essas irritações, com essa impaciência? Hoje pode ser o desafio de hoje, tá? E acho que um desafio desse Saturno em Ares também, né? A gente se responsabilizar pela nossa raiva, pela nossa agressividade. E eu penso que quem tá tendo esse retorno de Saturno em Ares é isso. Para mim, esse retorno de Saturno, né? Eu já sou bem saturnina, mas eu acho que é muito aquele momento no sentido de você não pode culpar mais ninguém depois do seu retorno de Saturno. Eu acho que até os teus 30 anos, né? Até pensando que ele começa um pouco antes, né? 27, 28 anos. Mas até os 30 anos você pode culpar muita gente. Seu pai, sua mãe, quem te criou. Mas eu acho que depois desse tempo, você vai ter que assumir esses BO, tudo. Tipo, agora você vai ter que fazer por você. Ninguém mais vai fazer por você. Sabe? Então, traz essa dose de realidade, assim, na nossa cara, né? E esse aspecto aí pode deixar a gente com raiva, tensionada, né? O nosso corpo, assim, pode precisar liberar essa energia, né? Então, às vezes, tem algumas práticas corporais, né? No grupo de meditações tântricas, a gente sempre faz aquele shake, assim, né? De sacudir o corpo. Na meditação Kundalini tem isso, de dar essas sacudidas. No livro do Peter Levine também, que ele fala sobre trauma, tem muito sobre isso, né? Como os animais, eles dão essa sacudida para liberar energia, enfim. E 22 horas, mais especificamente 21h59, o Mercúrio vai ingressar em Gêmeos. Então, ele sai do signo de Touro e ele volta para sua casa. Então é como se o mensageiro ele tivesse ali com o seu uniformezinho, ele tivesse ali com as roupas que favorecem essa troca de mensagens, né? Pensando que Mercúrio é aquele deus alado, né? Ele tem asas na cabeça, nos pés, então ele tá vestido com essas roupas e roupas leves ainda que favorecem esse voo, sabe? Então a gente pode pensar que as mensagens elas ficam mais leves,
tem essa facilidade de voar para lá e para cá, né? De pensar, de carregar essas mensagens. Então, é bom para tudo que é mental, tudo que é intelectual, para aprendizados, conhecimentos, trocas, ideias, comunicação, linguagens, deslocamentos, comércio, tá? Então, traz essa facilidade. E, e 22h46, Mercúrio e Saturno eles vão se encontrar. Então, Mercúrio, que acabou de ingressar em Gêmeos, e Saturno, que acabou de ingressar em Áries, eles vão se ver, vão se enxergar por um sextil. Então, como se o mensageiro ali, ele estivesse encontrando esse velho ancião, então, tendo uma conversa com esse tempo, com o Deus Tempo. E conversa assim, como que a gente pode apoiar um outro, né? Mercúrio olha para Saturno e fala, é, como que, como que o que que eu preciso fazer a longo prazo, né? Saturno olha para Mercúrio e fala: o que que eu posso ajudar na sua mente? Se a gente pensar a longo prazo, como que isso pode favorecer a sua mente, favorecer os seus processos mentais, entende? Então é o momento ali de negociar com o tempo, estruturar essas ideias, né? Pensar mesmo a longo prazo. Também pode trazer um pouco de peso, assim, sobre o que você tem falado, a forma como que você se comunica, né? Porque Saturno, ele traz isso, uma responsabilidade. É bom para organizar informações, organizar pensamentos, né? Como eu disse, fazer planejamentos, tá? Então, hoje é o céu do dia, gente. Então, primeiro Saturno entra em Áries, depois Mercúrio entra em Gêmeos, depois os dois conversam, trocam ideias, trocam figurinhas. Tem essa quadratura da Lua com Marte que pode irritar o nosso sossego. A gente só queria ficar em paz, só queria ficar em sossego. Aliás, tem aquela música do Tim Maia e ele tem a Lua em Touro, né? Eu só quero sossego. Só que talvez hoje não sei se a gente vai conseguir, né? Cada um ali com as suas magias, com as suas alquimias para conseguir ficar em paz, ficar numa boa, né? Mas a gente pode sentir essa tensão, tá? Então, eu acho que vou ver se é hoje que eu vou gravar com a Mai. A gente quer gravar o trânsito de Saturno em Áries para todos os ascendentes, né? Para especificar para cada pessoa. Para cada ascendente é muito específico, para cada pessoa é mais específico ainda também. Então, eu também vou abrir uma leitura para não só para quem tem Saturno em Áries, mas para todo mundo, para saber ali a casa que está sendo ativada, o que rege, os aspectos que faz, mas assim, é mais relevante para quem é regido por Capricórnio, Aquário e Libra, que são signos regidos por Saturno, para quem tem ascendente em Áries também. Para quem tem ascendente em Libra e ascendente em Câncer também, porque daí Áries está numa das casas angulares. As casas angulares são as casas mais fortes do nosso mapa, tá? Então, a casa 1, 4, 7 e 10, elas são as mais fortes. Então, se você tem planetas ali, a gente pode. É um ponto ali, vamos dizer, para considerar ele forte. Para quem tá com Saturno regendo, por exemplo, a profecção ou regendo a revolução solar, também pode ser importante essa virada, tá? Tem como cronocrata do ano. Mas eu vou fazer essa leitura que daí eu trago uma análise tanto através da astrologia quanto também conselhos do tarô. Vou deixar lá no Instagram. Ai, gente, obrigada por vocês terem me seguido, por vocês terem deixado as estrelinhas, que eu já tô com 2.000, já passei os 2.000 seguidores no Spotify. Então, muito obrigada por isso. E é isso. Amanhã a gente vai ter uma lua em Gêmeos. Amanhã vai ter Mercúrio fazendo sextil com Netuno. Amanhã a Lua vai ver todos esses ingressos aí. Então, amanhã a Lua vai ver Saturno, ela vê Mercúrio, tá? Então, amanhã talvez ainda traga ainda mais essas experiências, tudo que está acontecendo no céu hoje. Talvez amanhã a gente incorpore ainda mais, entenda ainda mais todos esses acontecimentos, todos esses movimentos do céu, tá? Então, hoje eu diria para vocês buscarem ficar em paz, mas se sentirem essa irritação, essa irritabilidade, também buscar formas de liberar essa energia, né? Da forma com que você sente que você consegue fazer essa liberação emocional. Eu, por exemplo, gosto muito para me regular emocionalmente, principalmente quando tem contato assim com Marte, né? Ou planetas no signo de fogo, eu gosto muito de fazer atividades físicas mesmo, sabe? Eu acho que para planetas quando estão em fogo é melhor a atividade física. Para
até cansar, sabe? Você cansa essa irritação, esse fogo e você fica calminha, você fica tranquila. Então, acho que é isso pro dia de hoje, gente. Já falei bastante. E é isso. Então, boa semana para nós. Bom domingo. Aproveitem que nós estamos minguando e na terça já tem alunação geminiana, um novo ciclo começando.